A criação. Gênesis 1, do verso 20 ao 23. A cada dia até agora foram produzidos seres muito preciosos e excelentes, os quais nunca podemos admirar suficientemente, mas não lemos sobre a criação de qualquer criatura vivente até o quinto dia, do qual esses versículos nos dão um relato. A obra da criação não só prosseguiu gradualmente de uma coisa para outra, mas surgiu e avançou gradualmente daquilo que era menos excelente para aquilo que era mais excelente, nos ensinando a avançar na direção da perfeição e do esforço para que as nossas últimas obras possam ser as melhores obras. Foi no quinto dia que os peixes e as aves foram criados, e ambos a partir das águas. Embora haja um só tipo de carne dos peixes e um outro das aves, elas foram feitas juntas e ambas a partir das águas, porque o poder da primeira causa pode produzir efeitos muito diferentes das mesmas causas secundárias. Observe: 1. A formação dos peixes e das aves no princípio. Versículo 20 e 21. Deus ordenou que eles fossem produzidos. O Senhor disse que as águas produzam em abundância, não como se as águas tivessem qualquer poder produtivo em si, mas que as águas produzam seres, peixe nas águas e aves fora delas. Esta ordem ele mesmo executou. Deus criou grandes baleias, insetos que talvez sejam tão variados e numerosos quanto qualquer espécie de animais, e a estrutura deles, curiosamente, fizeram parte da obra deste dia, algum deles sendo associado aos peixes e outro às aves. O Sr. Boyle, eu me lembro, diz que ele admira a sabedoria e o poder do Criador, tanto em uma formiga como em um elefante. Note-se aqui vários tipos de peixe e aves, cada um com sua espécie, e o grande número de ambos que foram produzidos, porque as águas produziram em abundância. E se menciona particularmente as grandes baleias, o maior dos seres aquáticos, cuja corpulência e força, que excedem a de qualquer outro animal, são provas notáveis do poder e da grandeza do Criador. A expressa observação que se faz da baleia, acima de todos os demais, parece suficiente para determinar de qual animal se trata o Leviatã, em Jó 41, versículo 1. A formação curiosa dos corpos dos animais, seus tamanhos, formas e naturezas diferentes, com os poderes admiráveis da vida sensível com a qual eles são revestidos, quando devidamente considerados, servem não só para calar e envergonhar as objeções dos ateus e infiéis, mas para elevar os pensamentos e louvores de Deus nas almas piedosas e devotas. Salmo 104, a partir do verso 25. 2. A bênção deles em benefício de sua continuidade. A vida pode ser mal utilizada, desperdiçada e até mesmo perdida. A sua força não é a mesma força das pedras. Ela é como uma vela que se acabará se não for primeiramente apagada. Portanto, o sábio Criador não só fez os indivíduos, mas supriu tudo o que era necessário para a propagação de várias espécies. Deus os abençoou dizendo: frutificai e multiplicai-vos. Versículo 22. Deus abençoará as suas próprias obras e não as abandonará. Aquilo que ele faz durará perpetuamente. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14. O poder da providência de Deus preserva todas as coisas, assim como seu poder criador
as produziu no início. A fertilidade é o efeito da bênção de Deus e deve ser atribuída a ela. A multiplicação dos peixes e das aves, de ano a ano, ainda é fruto desta bênção. Bem, vamos dar a Deus a glória que lhe é devida pela continuidade destas criaturas até hoje, pois ela visa o benefício do homem. Jó 12, versículos 7 e 9. É uma pena que recreações de pesca e caça, inocentes em si, sejam abusadas, fazendo com que as pessoas se afastem de Deus e de suas obrigações. Mas é possível aperfeiçoá-las de forma que sejamos levados à contemplação da sabedoria, do poder e da bondade daquele que fez todas estas coisas, levando-nos a temer o Senhor, assim como os peixes e as aves se sentem em relação a nós. A criação, versículo 24 e 25. Temos aqui a primeira parte da obra do sexto dia. O mar foi, no dia anterior, cheio com seus peixes, e o ar com suas aves. E neste dia foram feitas as bestas feras da terra, o gado e os répteis que pertencem à terra. Aqui como antes, o Senhor proferiu a sua palavra. Ele disse: produz a terra, não como se a terra tivesse alguma virtude prolífica para produzir esses animais, ou como se Deus entregasse o seu poder criador a ela, mas produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, de acordo com o projeto que foi estabelecido nos conselhos divinos a respeito da sua criação. 2. Ele também fez a obra e os fez a todos conforme a sua espécie, não só de diversas formas, mas de diversas naturezas, maneiras, alimentação e aspecto, alguns para serem domesticados ao redor da casa, outros para serem selvagens no campo, alguns vivendo da erva do campo, outros da carne, alguns inofensivos, outros venenosos, alguns corajosos e outros tímidos, alguns para o serviço do homem e não para o seu sustento, como o cavalo, outros para o seu sustento e não para o serviço, como as ovelhas, outros para as duas coisas, como o boi, e outros para nenhuma das duas, como os animais selvagens. Em tudo isso se manifesta a multiforme sabedoria do Criador.